Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de bênçãos, o Senhor possa trazer um pouco de refrigério aos nossos corações, possa falar através dessa ministração. O texto que eu vou ter como base está lá em Jó, capítulo 3, no versículo 23, diz assim a Bíblia: Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. O texto de Jó é uma provação que todos nós conhecemos. Talvez não se entenda, a motivação pelo qual levou Deus a provar Jó. É difícil a gente compreender isso. Muitos tentaram ali, até mesmo no próprio relato. O inimigo pensou que Jó, se ele tirasse tudo que ele tinha, ele perderia sua fé em Deus. Ele não perdeu. A mulher de Jó pensou que Jó também tinha abandonado a sua integridade com o Senhor. Ele não tinha. Os amigos de Jó pensavam que ele estava em pecado, ele não estava. Então todo mundo errou no final das contas. Ninguém acertou qual foi o motivo ou a motivação pelo qual Deus permitiu com que Jó passasse por aquilo. O fato é que existem dois caminhos: o nosso caminho, o caminho de Deus. E o caminho do homem, ele conduz a um fim de morte. O caminho de Deus é um caminho que conduz ao projeto da vida eterna, ao projeto da salvação. E aqui fala, olha, porque se dá luz ao homem. O fato do homem ser gerado, nenhuma vida é gerada que não seja de Deus. Não existe essa história de nasceu, mas não foi da vontade de Deus. Todo mundo que vem ao mundo é um propósito do Senhor, porque é Deus quem gera a vida. O homem cujo caminho é oculto, a quem Deus o encobriu. O caminho da salvação nos foi ocultado, a partir do momento que o homem pecou. Mas ele foi possibilitado novamente a ter a luz a esse caminho também através da morte de Jesus. E você, eu, todos nós, nos voltamos para essa condição de salvação numa provação, num momento de dificuldade. Porque quando as coisas apertam, nós recorremos ao Senhor. Vamos ser sinceros, quando as coisas apertam, é a hora que nós buscamos, é a hora que nós choramos, que nós clamamos, é a hora que nós buscamos alcançar do Senhor comunhão, e às vezes até barganhamos, Senhor, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer isso, se o Senhor me der isso, eu vou ser fiel, eu vou estar todo dia ali na igreja te servindo, se o Senhor conceder esse pedido do meu coração. Infelizmente essa é uma condição nossa, mas a salvação e um projeto muito maior do que aquilo que queríamos, uma bênção para essa vida, ele se faz revelado, na verdade, se faz presente nesses momentos. Deus, eu sempre digo isso, eu estava dentro da igreja indo para o inferno, porque a minha salvação, ela não estava, eu tinha funções ali na igreja, eu era como uma árvore frondosa, bonita, mas a raiz estava podre, eu não tinha intimidade, eu tinha funções, eu tinha instrumentalidade, e às vezes a pessoa tem isso, às vezes a vida da pessoa com Deus se relaciona a isso, ao que ela faz na obra de Deus, e não aquilo que ela tem de experiências com o Senhor. E o Senhor, nessa manhã, Ele quer mudar isso no seu coração, Ele quer mudar isso na sua vida, assim como Jó viveu uma experiência, e foi uma experiência transformadora, uma experiência que o levou a um outro patamar de comunhão e de intimidade. Deus está te levando a um outro patamar de comunhão e intimidade. Essa provação, essa dificuldade, essa adversidade que você está enfrentando, isso é uma fornalha de Deus para fundir, para te forjar, para te aperfeiçoar e te moldar segundo aquilo que é o querer de Deus. Jó, no final do livro de Jó, ali no capítulo 42, ele fala que ouvia falar do Senhor. Quantas vezes nós ouvimos falar do Senhor? Quantas vezes nós temos experiências superficiais, experiências que são pautadas em testemunhos de outros, mas não conhecemos ao Senhor com os nossos próprios olhos da fé. E Jó fala: com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Os olhos espirituais de Jó, ele passa a ter uma visão espiritual daquilo que realmente é Deus na vida dele, daquilo que realmente o Senhor pode fazer, mudar, e não só fazer, mas daquilo que o Senhor representa, que era uma experiência muito rasa. E quantas vezes nós vivemos essa experiência rasa? Quantas vezes nós vivemos uma experiência onde nós ouvimos falar do Senhor, onde nós não conhecemos esse caminho do Senhor verdadeiramente? É um caminho oculto, como diz o texto que foi lido, é um caminho desconhecido. Deus, no meio da provação, te conduziu a um caminho desconhecido para te revelar
para te mostrar realmente quem Ele é, o Deus que Ele é, o Deus que você serve, você mesmo, nós mesmos, nas provações que passamos, nas dificuldades, nas adversidades. Se tem uma coisa que nós conhecemos, é o Deus que nós servimos. Uma outra coisa é quem somos nós. E é necessário esse autoconhecimento, é necessário essa reflexão, esse entendimento. O Senhor, Ele é o Pai das luzes e Ele traz luz sobre todos esses cenários. Quantas coisas nós descobrimos a respeito de nós mesmos na provação, traumas do passado, coisas que são mexidas e nós entendemos porque agimos ou reagimos hoje em dia de tal forma por conta de coisas que aconteceram lá atrás. Então Jó, ele vai tendo todo esse tratamento. Existe uma parte que Jó diz assim: o que eu mais temia me sobreveio, o que eu mais tinha medo aconteceu comigo. Ele tinha medo de perder a sua família, ele tinha medo de perder os seus bens, de perder a sua fazenda, de perder tudo que ele tinha. E aconteceu justamente aquilo que ele mais temia. O que ele mais temia, ele sobreveio. E quantas vezes o Senhor permite com que venhamos a viver aquilo que mais temíamos, para que a nossa vida seja tratada, para que realmente seja manifesto para nós e para todos o que realmente está dentro do nosso coração, se é o Senhor ou não. No caso de Jó, ele foi provado e aprovado. No caso de Jó, a aprovação revelou a integridade dele para com Deus. Ainda que ele me mate, diz Jó, contudo com ele eu permanecerei. Ele diz: olha, não me importa se Deus vai tirar tudo de mim, como está tirando, está doendo, o sofrimento está grande, mas o Senhor, Ele é o meu tudo. O tudo de Jó sempre foi o Senhor. Ele fala: ainda que ele me mate, ainda que ele me leve ao extremo, eu não deixarei a minha experiência com Deus. No outro texto ele diz: eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele sabia. Minha irmã, meu irmão, nessa manhã de quarta, será que você sabe? Será que eu sei? Será que nós bem sabemos do que Deus é? Será que nós bem sabemos do que Deus fará, do que Deus prometeu? Ou será que nós temos dúvidas? Porque bem saber é fé. Jó creu. Jó pode ter perdido tudo, mas ele não perdeu a sua fé. A sua fé não foi tirada dele. Não foi tirado. O inimigo não consegue arrancar de nós a nossa fé. A única pessoa que pode tirar a fé do seu coração é você mesma, é você mesmo. Então Jó perdeu tudo, mas a fé dele manteve ele firme com Deus. A fé dele foi o passaporte para que ele fosse conduzido até o milagre da restauração, até o milagre da restituição da vida dele, que foi completamente refeita. Deus vai fazer assim na sua vida, Deus vai fazer assim no seu coração, na sua história. Deus vai mudar esse cenário. Só que a fé é o grande segredo. Permanecer com a fé viva no coração. Jó manteve a sua integridade. A sua mulher, certo momento, virou e falou: por que conservas tu a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele vira e fala: falas tu como uma louca. Nós temos recebido o bem de Deus, também não receberíamos o mal? Falas tu como uma louca. Jó manteve, conservou a sua integridade. Conservar. Se a gente pegar aqui qualquer coisa, esses dias aqui eu estava tirando aqui do pé de pimenta as pimentas e botei no azeite para conservar, para que elas fiquem ali por muito tempo, para que haja uma conservação das propriedades da pimenta, né? Então conservar é isso, é você manter, preservar aquilo que são as suas experiências com Deus, aquilo que é a sua identidade com o Senhor, mesmo diante das provações. Deus hoje ele quer te dar essa palavra, ministrar isso ao teu coração. Ele vai operar, ele vai mudar cenários, ele vai mudar situações, ele vai virar o seu cativeiro como virou o cativeiro de Jó. Agora existe a tua parte. Mantenha viva a chama da fé, mantenha viva a confiança na promessa, que na hora correta, no tempo de Deus para você, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te restituir. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, nesse dia. A paz de Cristo